A paz do Senhor Jesus, irmão. 7 minutos com Deus é um devocional diário que eu publico no meu canal do YouTube, no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas. Sempre é Jeremias com J, Neto com 2 T's. Hoje eu quero trazer um assunto polêmico para o nosso bate-papo, para esse tempo de mesa, com muita alegria e muito amor. Vou dizer algo que talvez você tenha até o direito, lógico, de não concordar, discordar, mas eu queria levantar isso. O tempo não tem o poder de mudar ninguém. O tempo não muda ninguém. Não muda. A gente, de maneira errônea, vai dizer sempre assim, né? Não, deixa que o tempo muda. O tempo dá juízo para fulano. O tempo é um agente transformador. Não, não é. Não, com o tempo a pessoa vai mudar, você vai ver só. Ixi, o tempo se encarrega das coisas. Também a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, colocando em cima do tempo uma expectativa que ele não tem esse poder todo. Você quer ver uma coisa? Se você abrir a tua Bíblia como eu abri a minha, e amo, porque isso aqui é a palavra de Deus, Gênesis capítulo 31, lá no verso de número 25, Gênesis 31, no verso 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Amém. Vamos olhar para a história de Jacó. Jacó saiu de sua terra fugido. Deixou Esaú bravo, enganou o pai, fugiu, até com o apoio da mãe. Passados 20 anos, ele vai para as terras de Labão, ele trabalha para Labão, não importa o que aconteceu entre ele e Labão. Ele até sai das terras de Labão, mas ele sai das terras de Labão não roubando nada que não fosse, não pegando nada que não fosse dele, mas sai fugido. Quando Labão o alcança e Labão é avisado, e detalhe, o próprio Deus avisou Labão. No verso 24 está escrito assim: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Quer dizer, o próprio Deus vai dizer isso para ele. E eu fiquei pensando nessa passagem. Aliás, eu estou lendo um livro maravilhoso, não ganho nada para fazer isso aqui, de A.W. Tozer, está aqui, O Cristão Surpreendente, e ele vai dizer algo que ele vai tocar nesse assunto sobre o tempo, dizendo: olha, a verdade é que o tempo não possui mais poder de santidade e de santificar um homem do que possui o espaço. Na realidade, o tempo é apenas uma ficção pela qual aguardamos por mudanças. É a mudança em si, não o tempo, que transforma tolos em sábios, pecadores em santos. Ou, mais precisamente, é Cristo que faz todo o processo por meio das mudanças que ele opera no coração. E o tempo não tem poder nenhum, o tempo não muda ninguém. Quem muda é Jesus. É claro que o tempo vai trazer uma maturidade, experiência, que nos ajuda a não cometer mais erros como outrora ou um dia você cometeu e eu cometi. É claro que o tempo traz isso, a vivência, mas mudança de caráter, e aqui está Jacó para provar isso. O tempo não é capaz de mudar, não. Quem muda é Jesus. Outro exemplo, então, para provar isso para você. Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo Paulo. Saulo sai de Jerusalém a caminho de Damasco com cartas para matar os cristãos, assim como já havia feito em milhares. Saulo era um homem ruim, Saulo era um homem que não tinha compaixão, Saulo era um doutor da lei, na Bíblia, conhecia tudo, aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele era
Olha, era um ser humano muito ruim, matava, arrastava os cristãos, queimava os cristãos, e no caminho de Damasco, ali no sol do meio-dia, eis que uma grande luz vem sobre ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele cai com o rosto em terra. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir dali ele perde a visão por 3 dias e acontece tudo que vocês vão saber. Ele vai para a casa de um homem chamado Ananias, que fica à rua direita. A partir dali há uma transformação completa e absoluta. Mas foi Jesus que operou a transformação. Então talvez você esteja me assistindo, são 7 minutos que temos com Deus todos os dias, e aí você deposita no tempo a esperança de que a situação mude ou de que alguém irá mudar com o passar do tempo, e não muda. Lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, creio e acredito, o único capaz de mudar, de transformar alguém é Jesus. Ah, mas fulano se converteu e não mudou. Não se converteu verdadeiramente. Pedro levou muito tempo. Jesus vai dizer depois de 3 anos e meio para ele: olha, depois que você se converter, a gente fala, a gente conversa. Ainda você dá espaço para Satanás, aquela coisa toda. Aquele comportamento raivoso de Pedro, grosseiro, até quando ele corta a orelha de Malco, o soldado romano. Enfim, você que está me ouvindo, eu sei que é uma reflexão diferente, mas eu estou convencido. Queria que você colocasse a tua opinião, inclusive, enviasse para alguém, inclusive, que está depositando no tempo esse poder sobrenatural de mudar pessoas. Não muda. O que muda pessoas é Deus. O que muda histórias é Deus, é Jesus e ninguém mais. Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esta pessoa que está me ouvindo entenda que o agente transformador de caráter, de pessoas, de histórias e lugares é Jesus e não o tempo. Senhor, é claro que o ser humano tem o livre arbítrio de pensar e entender a vida como bem deseja, mas eu oro para que todos possam olhar para Ti, Jesus de Nazaré, e entender que Tu és aquele que muda todos, assim como mudaste Zaqueu naquele dia, quando ele subiu em cima daquela árvore. Foi o Senhor e não foi o tempo que mudou. Eu abençoo todos aqueles que me ouvem, me assistem, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe, envie para alguém. Deus te abençoe. Um dia de vitória para todo mundo.